Quando o relógio marcava 6:30 da tarde, a cena se repetia como um ritual que ninguém conseguia explicar. No meio da sala envidraçada de uma mansão moderna, cercada pelo verde dos pinheiros e o silêncio pesado do alto padrão, Caio Paiva, de 8 anos, parava imóvel diante da janela principal. O dedo estendido, os olhos fixos, a respiração presa, como se algo do outro lado do vidro tivesse o poder de segurar todo o ar do ambiente. Do lado de fora, apenas o jardim impecável, o céu acinzentado e o início das luzes da cidade. Mas lá dentro, a tensão crescia a cada dia, como se aquela janela guardasse um segredo que ninguém ousava enfrentar. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Rubens, o pai, fingia não notar. Cruzava o corredor de passos firmes, sempre ocupado demais para decifrar os silêncios do filho. A empregada Zefa acelerava os afazeres, evitando cruzar o olhar com o menino. Mas Caio permanecia ali, imóvel, o braço ainda erguido, como se tentasse mostrar para alguém, ou para o mundo inteiro, que existia algo urgente, invisível, esperando ser descoberto bem ali diante de todos. Só que ninguém jamais tinha parado para olhar de verdade. Naquela noite, sem que ninguém desconfiasse, uma nova presença se aproximava daquela casa. E junto com ela, o destino de toda a família estava prestes a mudar de uma forma que ninguém imaginava. Vitória chegou a Curitiba carregando 2 malas surradas e um misto de ansiedade com esperança que não confessava nem para si mesma. Seu ônibus cruzou ruas largas, sob a chuva fina do começo da noite, e quando desceu no terminal, sentiu o vento gelado cortar sua pele, forçando-a a abraçar o próprio corpo. Não havia ninguém esperando, e o táxi que pegou para o bairro Santa Felicidade serpenteou por avenidas iluminadas, passando por condomínios onde cada portão parecia proteger uma vida diferente da sua. Perguntou-se mais de uma vez se estava pronta para aquilo, se era realmente capaz de cuidar de uma criança desconhecida numa casa tão grande quanto um hotel, cercada de silêncio e vidros transparentes que deixavam tudo à mostra, menos o que realmente importava. A mansão dos Paiva tinha linhas retas, muros altos e um jardim que parecia nunca ver poeira. Assim que o portão se abriu, Vitória viu o reflexo das luzes de dentro nas paredes de concreto polido e sentiu um frio na barriga. O motorista deixou suas malas no hall sem disfarçar o olhar curioso. Antes que ela pudesse agradecer, Zefa apareceu, baixa, firme, de avental branco imaculado e um olhar atento, quase desconfiado. Vitória se apresentou com um sorriso pequeno, e a outra só respondeu com um aceno seco, já dando instruções sobre horários, uniformes e as áreas da casa onde não deveria pisar sem permissão. A primeira impressão era de ordem e distância. Nada de fotos nas paredes, nada de brinquedos espalhados, nenhum som de televisão ligada. Apenas o tic-tac sutil do relógio e os passos de Rubens ecoando vez ou outra pelo piso frio. O patrão a cumprimentou com um aceno discreto e uma frase objetiva. Caio precisa de rotina. Ele não gosta de barulho, não gosta de perguntas. Cuide para não mudar nada sem falar comigo. Vitória assentiu, tentando gravar cada palavra e cada detalhe daquele novo universo. Subiu para o quarto de hóspedes, arrumou o pouco que tinha e sentou na beira da cama, olhando para a janela do fundo que dava para o mesmo jardim, onde mais cedo tinha visto Caio parado. Na manhã seguinte, o céu estava fechado e o cheiro de café fresco subia das escadas. Vitória desceu devagar, ouvindo as vozes baixas vindas da cozinha. Zefa preparava o café, cortando fatias de pão com a precisão de quem faz aquilo há décadas. Rubens lia o jornal, debruçado na bancada de granito. Caio já estava à mesa, encarando um copo de leite sem expressão. Vitória hesitou, mas se apresentou com voz calma. Bom dia, Caio. Dormiu bem?
O menino sequer desviou o olhar. Rubens levantou os olhos, observando a interação em silêncio, depois voltou à leitura. A rotina se desenrolou em compassos calculados. Vitória recebeu um caderno com os horários, as comidas preferidas, remédios e anotações sobre as crises de Caio. Tudo milimetricamente organizado. Zefa observava cada movimento da nova funcionária, pronta para intervir se algo saísse do padrão. Vitória entendeu rápido que a casa funcionava sob regras não escritas. Passos leves, vozes baixas, nenhuma curiosidade sobre a vida dos patrões. Ainda assim, ela percebeu gestos sutis que escapavam do controle. O jeito como Caio segurava a manga do pijama. Como hesitava antes de comer, como ficava rígido sempre que Rubens passava por perto. Na primeira tarde, Vitória teve autorização para acompanhar Caio no jardim. O menino caminhava devagar, sempre olhando o chão. Não falava, não sorria, apenas respirava fundo de vez em quando, como se precisasse se convencer de que estava tudo seguro. Vitória não tentou forçar contato. Apenas caminhou ao lado dele, respeitando o ritmo, os silêncios, os passos. Quando chegaram perto da janela principal, Caio parou. Ficou parado ali por longos minutos, o braço aos poucos se levantando até apontar novamente para o canto do jardim, perto da cerca viva. Vitória seguiu o olhar do menino e viu apenas o balanço de uma árvore antiga sob o vento. O menino não dizia nada, mas os olhos denunciavam algo mais profundo, algo que ninguém parecia interessado em decifrar. Durante o jantar, a casa permaneceu mergulhada numa formalidade quase teatral. Rubens mantinha o celular por perto, respondendo mensagens enquanto Zefa servia a comida. Caio comeu devagar, mexendo os grãos de arroz no prato, alheio à conversa dos adultos. Vitória tentou puxar assunto, mas recebeu apenas respostas curtas ou olhares de desinteresse. Sentiu um peso no peito, uma vontade súbita de fugir, mas permaneceu ali, firme, decidida a cumprir o que havia prometido para si mesma antes de sair de casa. Seria alguém capaz de ver o que ninguém via. Mais tarde, enquanto arrumava o quarto de Caio, percebeu pequenos detalhes. Desenhos riscados com lápis de cor em folhas soltas, uma coleção de pedras coloridas escondidas na gaveta, um livrinho de capa azul amassada. Cada objeto parecia um segredo guardado a 7 chaves. Um código próprio que Vitória se comprometeu a decifrar sem pressa, com cuidado. Antes de dormir, passou pelo corredor silencioso e viu, pela fresta da porta, Caio novamente diante da janela. O menino não percebeu sua presença, mas Vitória ficou ali, imóvel, observando o gesto delicado do braço se levantar, o dedo apontado para o mesmo canto do jardim, como quem pede socorro no idioma mais antigo do mundo. Quando enfim se deitou, Vitória sentiu o peso da casa moderna sobre o corpo, o silêncio pesado, a promessa não dita de que ali ninguém seria capaz de se esconder para sempre. Fechou os olhos sabendo que a partir daquele dia tudo começaria a mudar, mesmo que ninguém ali estivesse pronto para admitir. O terceiro dia de Vitória naquela casa trouxe uma quietude diferente. O frio da manhã parecia mais intenso, entrando pelas frestas dos enormes vidros da mansão e tornando tudo mais lento, como se o tempo hesitasse em avançar ali dentro. A rotina, tão bem coreografada por Zefa, seguia sem desvios, o cheiro do café subindo pela escada, o som abafado da água correndo na pia, o arrastar suave das cadeiras sendo alinhadas à mesa. Caio já estava acordado, sentado à mesa com a postura rígida, mãos pousadas lado a lado, olhos baixos, enquanto Rubens lia mensagens no celular e Zefa passava pela cozinha com sua discrição habitual. Vitória preparou o pão do menino, lembrando das instruções sobre quantas colheres de geleia ele tolerava, sem jamais misturar sabores ou mudar a ordem das coisas. Pousou o prato à frente de Caio e, mesmo sem resposta, sentiu que o gesto era percebido.
Observou o menino levar lentamente um pedaço à boca, mastigando em silêncio, cada movimento cuidadoso, como se quisesse evitar ruídos. Após o café, Rubens saiu para o escritório, levando consigo uma pilha de papéis e um silêncio mais pesado do que sua ausência. Zefa recolheu as louças sem apressar os passos, como quem respeita um luto antigo. Vitória ficou com Caio na sala ampla, onde o som da cidade era abafado pelos vidros duplos e o jardim parecia uma pintura parada no tempo. O menino caminhou até um canto, pegou o livrinho azul e se sentou perto da janela, folheando as páginas com movimentos metódicos. Vitória puxou uma cadeira, acomodando-se a uma distância respeitosa, apenas para estar ali, caso ele quisesse companhia. Não havia palavras entre os dois, mas Vitória notava cada gesto, cada respiração contida. Quando Caio parava por mais de 1 minuto em uma ilustração específica, uma árvore grande sob o céu cinza, ela tentava captar o significado daquele interesse silencioso. Em certos momentos, o menino passava o dedo pela folha, como se desenhasse um caminho invisível entre os galhos da árvore impressa. Vitória, sem dizer nada, pegou um papel e um lápis de cor e começou a desenhar ao lado dele, escolhendo tons de verde e azul, sem se preocupar com formas perfeitas. De vez em quando, Caio lançava um olhar curioso, sem entregar nem sorriso nem reprovação, mas não se afastava. No início da tarde, Rubens passou pela sala rapidamente, avisando que teria reuniões e pedindo a Vitória que mantivesse Caio longe do escritório. O tom era gentil, mas inegavelmente distante. Vitória assentiu, sentindo uma ponta de frustração pela dificuldade de comunicação, mas determinada a não pressionar nada. Ao longo do dia, a casa permaneceu mergulhada nesse silêncio orquestrado. Cada som parecia um intruso, o tilintar de um copo, o tic-tac do relógio, o vento que balançava levemente as folhas do jardim. Caio permaneceu grande parte do tempo próximo à janela, desenhando ou apenas olhando para fora. Algumas vezes, levantava-se e fazia o percurso até a cozinha. Pegava uma pedra de sua coleção e voltava para seu posto de observação. Vitória percebeu que havia um padrão nesses movimentos, uma espécie de ritual que se repetia com precisão quase matemática. Em determinado momento, Caio se aproximou da janela principal, encostou a testa no vidro frio e, em silêncio, esticou o braço, apontando para um ponto específico do jardim. Vitória observou o gesto, notando a tensão dos dedos, o olhar distante e a respiração presa do menino. Não disse nada, apenas se colocou ao lado dele, acompanhando o movimento, tentando enxergar o que ele via. Lá fora, o jardim parecia igual aos outros dias. Gramado aparado, poucas flores, a árvore antiga balançando ao sabor do vento. Mais tarde, enquanto recolhia brinquedos e arrumava almofadas, Vitória ouviu Zefa conversando baixinho com Rubens na cozinha. Ela se escondeu atrás da porta, ouvindo apenas fragmentos. A nova babá até que é atenta, mas esse menino... Seguido de um suspiro longo do patrão. Rubens respondeu algo sobre manter a rotina, evitar mudanças bruscas. Vitória sentiu um aperto no peito, como se aquela casa fosse feita de muros invisíveis, muito mais altos do que qualquer parede. Decidiu que não se deixaria intimidar. No fim do dia, arriscou sentar ao lado de Caio na hora em que ele apontava para a janela. Pegou uma das pedras coloridas e a colocou suavemente na mão do menino. Ele olhou, fechou a mão em torno da pedra e, por um breve instante, pousou a cabeça no ombro de Vitória, sem olhar para ela. O gesto foi tão rápido quanto inesperado. Vitória manteve o corpo imóvel, o coração acelerado. Quando o menino se afastou, ela percebeu que mesmo dentro daquele silêncio começava a existir um fio invisível unindo os dois. À noite, já no seu quarto, Vitória refletiu sobre o dia. O silêncio,
Antes desconfortável, agora parecia um território a ser explorado com paciência. As pequenas brechas de confiança eram sinais de que, mesmo sem palavras, era possível criar um espaço onde Caio pudesse se sentir menos sozinho. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo de luzes e sons. Dentro da casa dos Paiva, cada silêncio carregava o peso de histórias não ditas, à espera de alguém disposto a escutar sem pressa. Vitória adormeceu com a sensação de que, naquele lugar onde tudo era contido, um mundo inteiro podia se revelar em gestos quase invisíveis. No início da manhã, uma fina camada de neblina cobria o jardim da casa, apagando as cores das flores recém-regadas e desfocando o contorno das árvores. Vitória acordou antes do sol nascer, espreguiçando-se devagar e ouvindo o som abafado de carros passando ao longe. Vestiu-se sem pressa, tentando não fazer barulho. Desceu as escadas a tempo de ver Zefa preparando o café. As luzes amarelas da cozinha, suavizando as sombras da noite que ainda resistia. Caio já estava sentado à mesa, com os olhos fixos em algum ponto indefinido, alheio ao barulho da xícara que Zefa depositou à sua frente. Vitória sentou-se perto dele, respeitando aquele início de dia onde até os pensamentos pareciam precisar de silêncio. Observou como Caio levava o copo aos lábios, sempre com as duas mãos, quase sem piscar. O menino parecia carregado de sono e expectativa, como se aguardasse algum sinal invisível para começar. Depois do café, Caio caminhou direto para a sala envidraçada, lugar onde passava as horas mais longas do dia. Vitória foi atrás dele, aproveitando para abrir as cortinas e deixar a luz invadir o ambiente frio e amplo. Caio sentou-se próximo à janela principal e, com um movimento automático, levou o dedo ao vidro, desenhando um traço firme, horizontal, que rapidamente se multiplicou em outros riscos. Vitória ficou parada, hipnotizada pela precisão do gesto. Era como se o menino tivesse um mapa secreto a decifrar ali, linha por linha, dia após dia. Ele riscava com a ponta do dedo, alternando entre movimentos suaves e rápidos, criando figuras que lembravam galhos de árvore, ondas e pequenos círculos. Vitória se aproximou devagar, sentando-se ao lado dele, sem romper o silêncio. De perto, percebeu que, onde o vidro embaçava por causa do frio, Caio usava as unhas para marcar sulcos quase imperceptíveis. Era um trabalho de paciência, feito com a delicadeza de quem queria deixar um recado, mas tinha medo de ser descoberto. Durante aquele dia, Vitória passou a observar os horários em que Caio fazia os riscos, sempre ao acordar e novamente depois do almoço, quando o sol atravessava a sala em um feixe dourado. Ela começou a anotar em um pequeno bloco formas, padrões, lugares no vidro onde o menino insistia em voltar. Notou que alguns riscos eram mais profundos, formando um tipo de espiral próxima ao canto direito da janela. Quando Caio terminava, afastava-se alguns passos e olhava fixamente para o desenho, como quem espera uma resposta. Vitória tentou reproduzir um dos traços em um papel, mas o menino rapidamente segurou sua mão, desviando o olhar como se tivesse revelado demais. Ela recuou, respeitando o limite invisível entre eles. Nos dias seguintes, Vitória percebeu que Caio não deixava que Zefa limpasse aquela parte do vidro, bloqueando com o corpo sempre que a empregada chegava com o pano molhado. Zefa reclamava baixinho, mas evitava discussões. Vitória ficou intrigada e, certa tarde, esperou até que Caio saísse para o banho para se aproximar da janela. Passou a ponta do dedo sobre os riscos, sentindo as marcas quase como um código. Foi nesse momento que Rubens entrou na sala, avisando que sairia para uma reunião. Ao vê-la examinando o vidro, o patrão apenas lançou um olhar rápido e saiu, ignorando qualquer pergunta silenciosa. Quando Caio voltou, Vitória o encontrou parado na porta, observando o movimento dela. Ela apenas sorriu, se afastando da janela e entregando-lhe um paninho úmido para limpar outra superfície. O menino aceitou, mas voltou imediatamente ao seu posto de sempre,
Naquela noite, antes de dormir, Vitória decidiu investigar o que havia próximo ao ponto onde Caio tanto desenhava. Abriu a janela devagar, respirando o ar frio e úmido da cidade. No jardim, tudo parecia comum. O gramado bem cortado, o balanço que rangeu leve ao vento, as luzes da rua refletidas nos vidros. De repente, algo chamou sua atenção. Próximo ao muro, havia uma pedra maior, cercada de terra remexida e folhas secas. Vitória fez uma anotação mental e fechou a janela devagar, para não despertar suspeitas. Ao longo daquela semana, Vitória insistiu em estar sempre presente nos momentos de risco do vidro. Não falava nada, só acompanhava com o olhar atento. Percebeu que, quanto mais próxima estava, mais os traços de Caio se tornavam precisos, quase urgentes. Um fim de tarde, quando o céu parecia pesar sobre Curitiba, Vitória se sentou no chão, ao lado do menino, e pegou um bloco de folhas coloridas. Começou a desenhar formas abstratas, linhas que se cruzavam, círculos imperfeitos, tentando se conectar pelo gesto. Caio observou, quieto, e logo puxou uma folha para si. Pela primeira vez, desenhou algo no papel. Uma sequência de riscos semelhantes aos que fazia no vidro, mas agora acompanhados de uma figura central. Um círculo maior, cercado de linhas espiraladas. Vitória segurou o desenho com cuidado, olhando para o menino. Caio não disse nada, apenas devolveu o olhar com uma intensidade nova, quase inquietante. Ela percebeu ali que por trás dos riscos no vidro havia mais do que rotina ou tédio. Aquilo era uma tentativa de comunicação, um pedido de ajuda ou talvez uma chave para algo que ainda permanecia oculto dentro daquela casa. Naquela noite, antes de dormir, Vitória sentiu que o silêncio dos primeiros dias começava a se preencher de pistas. As marcas no vidro, o desenho no papel, o gesto de confiança, tudo apontava para um segredo maior, guardado há tempo demais atrás daquela janela moderna. A incerteza crescia devagar. Era preciso aprender a ler as entrelinhas, escutar os silêncios, decifrar cada risco deixado pelo menino, pois só assim o verdadeiro sentido daquela janela e de tudo o que a cercava poderia, enfim, emergir. Num fim de semana gelado, Curitiba amanheceu com o céu encoberto e a casa parecia ainda mais silenciosa. O vidro da sala, já coberto de riscos, embaçava com facilidade, deixando o mundo lá fora meio distorcido, como se só existisse de verdade no olhar de Caio. Vitória acordou com o som distante da chuva tocando as folhas do jardim e o vento empurrando as persianas do quarto. O clima frio a fazia lembrar da infância no interior, onde cada ruído de manhã era sinal de vida. Desceu para a cozinha e encontrou Zefa cantarolando baixinho uma moda antiga, tão suave que parecia um sussurro. Rubens já tinha saído cedo, como fazia nos finais de semana, deixando apenas um bilhete com instruções e um pedido para manter a rotina do filho. Na sala, Caio já estava diante da janela, atento ao movimento do jardim. Vitória percebeu um brilho diferente nos olhos do menino naquele dia. Aproximou-se devagar, levando com ela uma xícara de leite quente. Parou ao lado dele, silenciosa, apenas sentindo o ritmo do menino. No instante em que um passarinho pousou no parapeito do lado de fora, Caio ficou absolutamente imóvel, olhando o animal com uma concentração que beirava o fascínio. O pássaro, pequeno, peito amarelado, canto melodioso, bicava restos de chuva nas folhas e soltava sons finos, quase hipnóticos. Caio sorriu de leve, expressão rara, e acompanhou o movimento do animal até que ele voou, sumindo por entre os galhos. Vitória percebeu que aquele era um dos poucos momentos em que o menino parecia inteiro ali, presente, atento ao mundo. Ao longo do dia, Vitória tentou reparar em outros sons que surgiam pela casa. O rangido da cadeira, o barulho da água enchendo a chaleira, o eco dos passos nos corredores de piso frio. Cada ruído despertava reações diferentes em Caio.
Alguns sons ele tolerava sem problemas, outros faziam com que tapasse os ouvidos e ficasse encolhido, como se tentasse se proteger de algo invisível. Mas havia ruídos que acalmavam o menino. O canto dos pássaros, o tilintar da colher batendo de leve na xícara, o estalar da lenha queimando na lareira acesa durante a tarde. Vitória entendeu que, para Caio, o mundo era feito de sons, de vibrações sutis que desenhavam fronteiras entre o conforto e o medo. A babá, curiosa, decidiu explorar o jardim. Chamou Caio para ir com ela, perguntando baixinho se ele queria ajudar a recolher folhas molhadas. O menino hesitou, mas acabou seguindo passos leves na grama úmida. Lá fora, o cheiro de terra e de plantas molhadas misturava-se ao perfume de alguma flor escondida perto do muro. Vitória apontou para o céu carregado e sorriu. Caio a seguiu, sentando-se debaixo de uma árvore, onde o som da chuva chegava mais abafado. Ali, eles ficaram um bom tempo apenas ouvindo. Um sabiá laranjeira apareceu de repente, pousando no galho mais baixo, e começou a cantar alto. Caio ergueu o rosto, os olhos arregalados de encantamento. Sem desviar o olhar do pássaro, imitou o canto com um assobio baixo, e Vitória sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquela era a primeira vez que via Caio reproduzir espontaneamente um som da natureza, como se estivesse tentando dialogar com o mundo lá fora. De volta à sala, Vitória percebeu como o menino parecia mais tranquilo. Resolveu experimentar algo novo. Procurou na internet sons de natureza, pássaros, chuva, vento, e tocou no celular, deixando o aparelho perto da janela. Caio se aproximou devagar, ouvindo cada novo ruído com atenção. Ele sorriu de novo, dessa vez mais aberto, enquanto o som da chuva preenchia o ambiente. Vitória começou a notar uma espécie de código. Toda vez que sons da natureza tomavam conta do espaço, Caio relaxava. Mas se alguém fechava uma porta com força, ou um carro buzinava do lado de fora, ele voltava a se fechar em si mesmo, buscando refúgio atrás das pedras coloridas guardadas no bolso. Naquela noite, depois de dar banho em Caio, Vitória o ajudou a vestir o pijama macio, sempre com cuidado para não incomodar os movimentos do menino. Deitou-se ao lado dele por alguns minutos, escutando o som da chuva batendo no vidro. Sussurrou canções de sua infância, melodias simples e tranquilas. Caio, com os olhos quase fechados, parecia flutuar entre o sono e a vigília, como se cada som bom pudesse afastar qualquer sombra do dia. Quando saiu do quarto, Vitória percebeu o quanto aquela casa era cheia de ruídos escondidos. Nem todos ruins, nem todos bons, mas cada um com um peso único na rotina de Caio. Mais tarde, já recolhida no quarto de hóspedes, Vitória pensou em todas as descobertas daquele dia. Anotou no caderno os sons que tranquilizavam Caio, prometendo a si mesma criar, pouco a pouco, um ambiente em que o menino pudesse sentir-se seguro. Não era fácil romper o silêncio e o distanciamento daquela casa, mas ela sabia que os primeiros sinais de abertura muitas vezes começavam no inesperado, no assobio de um sabiá, no som da chuva, no tilintar quase imperceptível de uma colher batendo no fundo de uma xícara. A semana avançava em ritmo de chuva e tardes cinzentas. No início da noite, Vitória sentiu vontade de explorar mais a casa, guiada pela inquietação de quem percebe que há algo escondido sob aquela rotina impecável. Zefa lavava as últimas louças do jantar, seus movimentos ritmados preenchendo a cozinha de um calor caseiro que não alcançava os corredores frios do andar de cima. Rubens ainda estava no escritório, voz abafada pelas paredes enquanto falava ao telefone sobre contratos e prazos, parecendo cada vez mais ausente de tudo o que acontecia fora da tela do computador. Caio brincava no quarto, empilhando suas pedras coloridas com uma precisão que só ele entendia. Quando a casa mergulhou num silêncio mais denso, Vitória aproveitou para subir até o sótão, atraída por uma porta semi-aberta no final do corredor.
A madeira rangia sob seus passos, espalhando ecos suaves por um ambiente escuro, cheio de caixas empilhadas, malas antigas e cheiros misturados de mofo e papel envelhecido. Fechou a porta atrás de si e puxou a cordinha da luz amarela, iluminando o universo esquecido ali dentro. O coração batia forte. Não por medo, mas pela intuição de que entre aquelas lembranças havia respostas para os silêncios tão bem guardados naquela família. Explorando entre caixas, Vitória descobriu álbuns de fotografias, cadernos com anotações antigas, brinquedos desbotados e cartas amarradas com fita azul, o papel amarelado pelo tempo. Sentou-se sobre uma mala e folheou um álbum. As primeiras fotos mostravam Rubens e uma mulher de sorriso aberto, cabelos castanhos e olhos brilhantes, em festas, viagens, dias ensolarados que não combinavam com o clima pesado da casa atual. Vitória passou os dedos pelas imagens, detendo-se numa que trazia Rubens, a mulher e Caio ainda bebê, nos braços da mãe. O olhar da criança era o mesmo, profundo, atento, quase enigmático. No verso da foto, um nome: Laura. Debaixo de outros álbuns, Vitória encontrou uma caixa menor, de madeira escura, sem fechadura, só a tampa coberta de pó. Dentro, cartas escritas à mão, algumas rasgadas nas bordas, outras inacabadas, como se o tempo tivesse interrompido histórias que nunca chegaram ao fim. Leu as primeiras linhas com o coração apertado. Caio, meu filho, se um dia você sentir saudade, procure aqui as respostas que ninguém te contou. Eram palavras de Laura, a mãe, cartas jamais entregues. O tom era doce, cheio de saudade, como quem queria preparar o filho para crescer num mundo onde nem tudo é dito, mas onde todo silêncio carrega uma esperança de reencontro. Vitória leu mais uma carta, onde Laura falava do medo de deixar Caio crescer sem ela, da vontade de que ele nunca esquecesse os sons do jardim, as histórias que inventavam juntos, o cheiro da terra molhada depois da chuva. Havia desenhos de árvores, pássaros e círculos, tão parecidos com os riscos que Caio fazia no vidro todos os dias. Em outra carta, um pedido: não deixe que te façam esquecer quem você é, mesmo que tudo mude ao seu redor. Vitória sentiu um nó na garganta. Guardou as cartas de volta na caixa, pegando o cuidado de fechar bem e esconder a tampa sob outros papéis, como se protegendo um tesouro precioso. Decidiu não contar nada à família, até encontrar o momento certo, temendo o impacto de segredos tão antigos. Ao descer do sótão, carregando consigo o peso das descobertas, Vitória passou pelo corredor e escutou o som leve de Caio, cantarolando um trecho da melodia do sabiá. Parou na porta do quarto, observando o menino desenhar no papel os mesmos riscos circulares que apareciam nas cartas da mãe. Vitória se aproximou devagar e, sem dizer palavra, sentou-se ao lado dele, oferecendo lápis de cor. Caio olhou para ela, os olhos refletindo uma confiança crescente. Eles desenharam juntos por um tempo, compartilhando silêncios e formas coloridas, como se o gesto de criar algo juntos fosse suficiente para preencher o vazio deixado pelas palavras não ditas. Mais tarde, quando Rubens subiu para dar boa noite ao filho, Vitória observou de longe. O pai se ajoelhou ao lado da cama de Caio, ajustou o cobertor e tocou levemente a testa do menino, sussurrando algo quase inaudível. Por um instante, o semblante rígido de Rubens se desfez, dando lugar a uma expressão vulnerável, o peso do luto e da ausência passando como sombra em seu rosto. Vitória sentiu uma onda de empatia, o sofrimento silencioso de um homem que nunca aprendeu a pedir ajuda, nem a falar sobre amor depois da perda. No quarto, já a sós, Vitória pegou seu caderno de anotações e registrou tudo que tinha visto e lido, detalhando as cartas, os desenhos, o cheiro de papel antigo. Prometeu a si mesma encontrar uma maneira de entregar para Caio as memórias da mãe, sem assustar ou invadir o espaço do menino. Ali,
Entre paredes de concreto e janelas modernas, o passado batia à porta, esperando o momento certo para ser resgatado do fundo do silêncio. Vitória acordou com a sensação de que havia algo importante esperando por ela do lado de fora daquela casa. O céu estava limpo e o frio da manhã cortava o ar, trazendo um brilho diferente ao jardim. Era sábado e a rotina permitia um pouco mais de liberdade. Depois do café, Rubens saiu cedo, levando consigo a seriedade de sempre, mas com um olhar que, por um segundo, pareceu mais leve ao cruzar com Vitória no corredor. Zefa, ocupada organizando mantimentos, aproveitou para comentar em voz baixa que os fins de semana eram os únicos momentos em que Caio se arriscava além das paredes de vidro. Vitória guardou a dica como quem recebe uma senha secreta. No fim da manhã, Caio apareceu na sala já calçando botas de borracha, os cabelos desalinhados, pronto para ir ao jardim. Vitória perguntou suavemente se ele queria companhia. O menino assentiu com um gesto breve e juntos atravessaram a sala até a porta de vidro que dava para o quintal. O vento estava frio, mas havia sol suficiente para aquecer a pele. Caio seguia com passos pequenos, contornando o gramado, até parar diante do velho umbuzeiro plantado na extremidade do jardim. Ali, ele ficou parado, olhos fixos na base do tronco, o corpo inteiro inclinado para a frente como se escutasse um chamado vindo da terra. Vitória se aproximou com delicadeza, respeitando a concentração de Caio. Ele se abaixou e começou a cavar com as mãos, afastando folhas secas e pedaços de terra úmida. Os dedos pequenos iam fundo, insistentes, como se soubessem exatamente o que procuravam. Vitória observou em silêncio até perceber algo diferente entre as raízes. Um objeto de plástico colorido, sujo e meio quebrado. Caio puxou com cuidado, limpando o excesso de terra na calça, até revelar um pequeno caminhão vermelho, desgastado pelo tempo. O menino segurou o brinquedo junto ao peito, olhos brilhando com uma alegria silenciosa. Vitória entendeu que aquele não era um brinquedo qualquer, mas uma relíquia cheia de significado. Enquanto Caio explorava a redondeza do umbuzeiro, Vitória decidiu olhar ao redor em busca de outras pistas. Notou presa a um dos galhos baixos uma pulseira de contas azuis e amarelas, quase imperceptível entre as folhas. Esticou o braço, pegou a pulseira e mostrou a Caio, que parou imediatamente para observar o objeto. O menino tocou as contas uma a uma, como se contasse uma história só dele. Depois colocou a pulseira no pulso com um gesto quase cerimonial. Vitória reconheceu ali um elo com as cartas de Laura, onde a mãe mencionava brincadeiras e objetos preferidos do filho. Entre eles, uma pulseira da sorte, que usavam nas tardes de tempestade. Sentaram-se juntos debaixo do umbuzeiro. Vitória puxou o bloco de papel e ofereceu lápis de cor para Caio, que desenhou círculos e linhas ligando o caminhão à árvore, como se tentasse registrar um segredo. Vitória desenhou junto, criando uma versão do jardim repleto de detalhes coloridos, torcendo para que o menino sentisse confiança. O tempo parecia desacelerar ali, entre raízes e memórias, até que Caio, sem aviso, estendeu o papel para ela. No desenho, além dos riscos familiares, havia agora 2 bonecos de mãos dadas, um adulto e uma criança, ambos sorrindo ao pé do umbuzeiro. De volta à casa, Vitória limpou o brinquedo e guardou com carinho a pulseira. Passou o resto do dia tentando ligar os detalhes. O caminhão enterrado, as cartas no sótão, os riscos no vidro, a pulseira escondida. Tudo convergia para aquele canto do jardim, como se o umbuzeiro guardasse a parte mais íntima da história de Caio e sua mãe. No jantar, o menino estava mais falante, balbuciando sons e sílabas enquanto mostrava o caminhão para Zefa, que disfarçou um sorriso, surpresa com a alegria do menino. Rubens, embora exausto, reparou no clima mais leve e perguntou, pela primeira vez em muito tempo, se Caio havia se divertido no jardim.
Vitória respondeu apenas com um olhar tranquilo, como quem protege um segredo importante. No fim da noite, Caio pediu para dormir com o caminhão ao lado da cama. Vitória cobriu o menino com cuidado, observando o olhar satisfeito, e percebeu que, aos poucos, os mistérios daquela casa começavam a se desenhar diante dela e do próprio Caio, de uma maneira nova, mais colorida e menos assustadora. Quando voltou para o próprio quarto, guardou no caderno as descobertas do dia, os desenhos, o brinquedo, a pulseira e a certeza de que o umbuzeiro era mais do que uma árvore antiga. Era um portal para memórias enterradas, onde passado e presente finalmente se encontravam sob o mesmo céu de Curitiba. A noite caiu rápida sobre Curitiba e trouxe uma tempestade inesperada. O céu ficou preto de repente, relâmpagos cortando o horizonte e trovões estremecendo as janelas da casa. Zefa correu para fechar todas as cortinas, recolhendo almofadas do jardim enquanto a chuva ganhava força e fazia as luzes da mansão piscarem por alguns segundos. Rubens chegou pouco depois das 8, enxugando a gola do casaco encharcado, o rosto cansado e iluminado por relâmpagos que entravam pela porta de vidro. Vitória já havia colocado Caio de pijama, mas o menino parecia inquieto, andava em círculos pelo quarto, o caminhão vermelho nas mãos e a pulseira de contas pendurada no pulso, os olhos atentos a cada som que vinha de fora. O vento fazia as árvores do jardim balançarem e um assobio estranho passava pelas frestas das janelas. Vitória sentiu um arrepio, não só por causa do frio, mas pela tensão crescente no ar. Caio tampou os ouvidos, encolhendo-se perto da cama, e começou a balbuciar sons de angústia. Vitória sentou-se ao lado dele, tentando acalmá-lo com voz baixa e palavras tranquilas. Pegou o celular e colocou sons de chuva suave, misturados ao canto de sabiá, os mesmos que o menino gostava de ouvir durante o dia. Aos poucos, Caio foi relaxando, mas ainda olhava fixamente para o teto, como se esperasse que algo caísse ali a qualquer momento. Lá embaixo, Rubens discutia ao telefone questões do trabalho, a voz abafada por trás da porta fechada do escritório. Em certo momento, o trovão mais forte fez as luzes da casa se apagarem por completo. Zefa buscou uma lanterna, iluminando a cozinha com círculos trêmulos de luz. Vitória acendeu a lanterna do celular, levando para o quarto de Caio uma sensação de abrigo. Sentou-se no chão ao lado da cama, puxando o caderno de anotações e um lápis. O menino, curioso, se aproximou e assistiu enquanto ela desenhava, repetindo os círculos e linhas do umbuzeiro, o caminhão vermelho e, por fim, a pulseira azul. Caio olhou para ela, depois para o desenho e apontou para o papel com intensidade. O silêncio entre eles foi rompido apenas pelo som da chuva e de um trovão distante. Vitória resolveu arriscar, puxando da bolsa a caixa de madeira que havia encontrado no sótão. Abriu-a lentamente diante de Caio, mostrando as cartas da mãe. O menino arregalou os olhos, hesitando, e então pegou uma das cartas com as duas mãos, apertando-a contra o peito. Vitória leu em voz baixa as primeiras linhas, tentando dar àquelas palavras uma suavidade que não se perdesse na ventania lá fora. Enquanto isso, Rubens subiu apressado, lanterninha na mão, procurando Caio pelos corredores escuros. Encontrou o quarto iluminado só por uma luz azul fraca. Parou na porta, surpreso ao ver o filho tão concentrado. Perguntou o que estava acontecendo. Vitória explicou com poucas palavras que havia encontrado cartas antigas de Laura, a mãe de Caio, e que estava lendo para ele. Rubens pareceu paralisado por um instante, a respiração pesada, os olhos fixos na caixa. Aproximou-se devagar, sentou-se na beira da cama e pediu para ouvir também. Vitória passou-lhe uma carta. Rubens leu em silêncio, a luz da lanterna tremendo entre os dedos, o rosto marcado por uma tristeza densa e antiga. Aos poucos, sua voz embargada deu vida às palavras de Laura, lembranças de tardes no jardim,
brincadeiras sob o umbuzeiro, segredos sussurrados ao vento, conselhos de uma mãe que temia não ver o filho crescer. Caio ouvia tudo sem desviar os olhos do pai. As mãos de Rubens tremiam, mas ele não interrompeu a leitura. De repente, Caio sussurrou o nome da mãe, como se provasse o sabor daquela palavra. Rubens chorou baixinho, lágrimas deslizando livres sem se preocupar em esconder. Vitória sentiu o peso daquele instante, como se todas as janelas da casa se abrissem de uma só vez para deixar o passado entrar. A tempestade continuava forte lá fora, mas no quarto o silêncio era de um tipo diferente, cheio de vozes antigas, de um carinho guardado por tempo demais. Rubens abraçou o filho com força, repetindo baixinho o nome de Laura. Caio correspondeu, ainda segurando a pulseira azul, e pela primeira vez os três ficaram ali, juntos, sem medo do escuro ou da chuva. Depois que as luzes voltaram, Zefa subiu com chá quente, surpreendendo-se ao ver pai e filho abraçados. Não disse nada, apenas colocou a bandeja sobre a cômoda e saiu em silêncio. Vitória guardou as cartas com cuidado, prometendo a Caio que poderiam ler juntas sempre que ele quisesse. O menino sorriu de leve, abraçado ao caminhão vermelho. Rubens olhou para Vitória e, com voz baixa, agradeceu. Não só pelas cartas, mas por ter insistido em escutar o que ninguém mais ouvia. Naquela noite, o barulho da chuva foi embalado por palavras antigas, memórias de um amor que nunca saiu de cena, e uma esperança nova se insinuou por entre os corredores da casa moderna, misturando passado e presente sob o mesmo teto. O domingo amanheceu com um céu limpo, como se a tempestade da noite anterior tivesse lavado não só o telhado da casa, mas também algo muito mais profundo dentro dela. Vitória despertou cedo, ainda sentindo no corpo a vibração das palavras ditas na noite anterior. Antes do café, passou no quarto de Caio e encontrou o menino deitado de lado, o caminhão vermelho colado ao peito e a pulseira de contas enrolada no braço. Ele dormia com um sorriso leve, expressão tão rara que Vitória preferiu não acordá-lo. Desceu para a cozinha e encontrou Zefa mexendo a panela de mingau, cantarolando mais animada do que de costume. Rubens apareceu logo depois, a barba por fazer e um ar mais leve, quase um estranho diante dos próprios passos. Tomou café em silêncio, trocando olhares discretos com Vitória, que retribuía com gentileza. Quando Caio desceu, ainda de pijama, Vitória percebeu que o menino carregava um brilho diferente nos olhos, algo parecido com curiosidade. Sentou-se à mesa, pegou a colher com as duas mãos e experimentou o mingau com calma, atento ao movimento de Rubens e ao cheiro doce do café recém-passado. Depois do café, Rubens pediu licença e levou Caio para o jardim, como não fazia há muito tempo. Vitória a acompanhou de longe, observando o pai e o filho caminhando lado a lado, entre as plantas molhadas pelo sereno. Sentaram-se debaixo do umbuzeiro. Rubens entregou ao filho uma das cartas de Laura, dizendo baixinho que agora ele podia ler sempre que quisesse. Caio segurou o papel com cuidado, aproximou-o do rosto e sussurrou palavras quase inaudíveis. Vitória, do outro lado da janela, sentiu um calor inesperado no peito ao ver os dois tão próximos. Quando Caio retornou, Vitória estava na sala desenhando círculos coloridos num bloco de notas. O menino sentou-se ao lado dela, observando os traços se multiplicarem na folha. De repente, pegou o lápis azul e, sem que ninguém pedisse, escreveu lentamente a palavra mamãe. Vitória olhou para ele tentando conter a emoção. Caio olhou de volta, olhos cheios de água, e completou a frase: mamãe vinha ali. O silêncio que se formou parecia anunciar uma nova estação. Vitória abraçou o menino, sentindo o pequeno corpo tremer, mas dessa vez era de alívio, não de medo. Mais tarde, Rubens se aproximou e, vendo o filho mais comunicativo, sentou-se com os dois no tapete da sala. Pegou o caminhão vermelho e mostrou a Caio como fazia para empurrar e soltar, rindo quando o brinquedo atravessou o chão polido com rapidez.
Caio riu também, um som agudo e espontâneo, como se aprendesse a brincar de novo. Vitória participou da brincadeira, desenhando uma estrada imaginária com almofadas, convidando o menino a explorar cada curva, cada obstáculo inventado. Zefa apareceu na porta surpresa, os olhos brilhando de orgulho silencioso ao ver a cena tão improvável poucos dias antes. No fim da tarde, Vitória preparou um lanche leve e convidou Caio para ajudar. Deu a ele pequenas tarefas: separar as frutas, escolher o prato favorito, organizar os talheres. O menino aceitou o desafio, concentrando-se com afinco, cada pequena vitória sendo celebrada com sorrisos e olhares cúmplices. Rubens entrou na cozinha, acompanhando a movimentação, e pela primeira vez em muito tempo arriscou contar uma história da infância de Caio, arrancando risadas baixas do filho. Era como se uma ponte invisível tivesse sido construída ali, palavra por palavra, gesto por gesto. Ao anoitecer, a casa respirava um clima leve, como se a luz tivesse finalmente vencido o peso dos silêncios. Vitória acompanhou Caio até o quarto, ajudou-o a guardar o caminhão e a pulseira de contas na gaveta ao lado da cama. Sentou-se com ele, leu mais uma carta de Laura, dessa vez escolhida pelo próprio menino. Quando terminou, Caio olhou para ela e murmurou: "Agora tá tudo menos pesado." Vitória acariciou seus cabelos, sentindo uma ternura antiga, um amor que não dependia de palavras. Lá fora, a cidade começava a se iluminar. Dentro da casa, cada cômodo parecia mais acolhedor, as vozes se misturando aos risos e às histórias compartilhadas. Antes de dormir, Vitória saiu para o jardim e olhou para o umbuzeiro iluminado pela luz fraca do poste da rua. Fechou os olhos por um instante, agradecendo em silêncio pela coragem de todos ali, por cada palavra dita e por aquelas que ainda viriam. Naquela noite, o mundo parecia maior, mais gentil e cheio de possibilidades. Na segunda-feira, o sol apareceu cedo, dourando os vidros da casa e aquecendo até os cantos mais frios do jardim. Vitória acordou com o som dos pássaros e a luz suave atravessando a cortina. Ao descer para o café, encontrou Rubens e Caio já sentados à mesa. O pai arrumava a gravata com menos pressa do que o habitual e Caio comia fatias de pão, distraído com as cores da geleia no prato. A presença de ambos juntos dava ao ambiente um ar de cotidiano novo, como se a vida finalmente tivesse aprendido a entrar e sair daquela casa sem pedir licença. Zefa, com um avental florido, servia café e riu alto quando Caio, animado, pediu por mais uma fatia de bolo. Após o café, Rubens surpreendeu a todos ao sugerir um passeio pelo jardim. Vitória, sem perguntar nada, pegou um chapéu e seguiu atrás dos dois. O ar da manhã estava perfumado de terra úmida e folhas frescas, e cada passo era acompanhado pelo som da cidade despertando ao longe. Chegando ao umbuzeiro, Caio se abaixou junto ao pai e mostrou a ele o local onde encontrara o caminhão vermelho. Rubens sorriu, tocando a terra macia ao lado da raiz grossa da árvore, o olhar distante, como se enxergasse ali lembranças da própria juventude. Vitória ficou um pouco atrás, observando a cena, sentindo o orgulho do menino e do homem, ambos tão diferentes do que havia encontrado ao chegar ali. Rubens segurou a mão do filho e perguntou se ele gostaria de plantar algo juntos. Caio assentiu, olhos brilhando, e Vitória correu até a varanda para buscar uma muda de umbuzeiro que havia sido presente de Zefa. O menino recebeu a muda nas mãos, encostou o rosto nas folhas e sorriu tímido. O pai abriu uma pequena cova ao lado da árvore antiga. Juntos, pai e filho colocaram a muda na terra, cobriram as raízes com cuidado e jogaram água usando um regador antigo. Vitória se ajoelhou ao lado deles, sentindo as mãos sujas de terra, um prazer simples que guardava há anos. Zefa apareceu na janela e fotografou a cena, sorrindo orgulhosa. O jardim, antes cenário de memórias pesadas, agora ganhava outro significado.
O novo umbuzeiro representava mais do que uma árvore. Era o símbolo de um recomeço, de uma família que, mesmo cheia de marcas e ausências, se permitia lançar novas raízes no mesmo solo. De volta à casa, Vitória ajudou Caio a lavar as mãos e preparar o lanche. O menino tagarelava sobre plantar outras árvores, queria limoeiros, jabuticabeiras, até flores. Rubens sugeriu transformar o jardim em um espaço só deles, onde pudessem inventar histórias e colecionar pedras coloridas, como Caio gostava. Vitória anotou as ideias num bloco, rindo ao ouvir os sonhos do menino crescendo tão depressa quanto o broto recém-plantado. À tarde, quando Caio adormeceu no sofá, Rubens e Vitória conversaram na varanda. O patrão agradeceu com palavras tímidas, mas sinceras, por ela não ter desistido dele nem do filho nos dias difíceis. Vitória, emocionada, disse que aprendera tanto quanto ensinara, que aquela casa tinha se tornado um abrigo não só para o menino, mas também para ela mesma. Os dias seguintes correram com uma leveza inédita. Caio passou a convidar Vitória para desenhar no jardim, usando galhos e pedras, criando mapas imaginários de lugares felizes. Zefa ensinou ao menino receitas antigas e Rubens trocou parte das reuniões de trabalho por momentos ao lado do filho. As cartas de Laura foram guardadas numa caixa especial no quarto de Caio, e de vez em quando eles as liam juntos, sem pressa, rindo das histórias e chorando as saudades sem esconder as lágrimas. O umbuzeiro novo crescia devagar, e a cada semana Caio fazia questão de medir com uma régua, anotando tudo em um caderno. Vitória aproveitou para fotografar esses momentos, registrando sorrisos e descobertas, pequenos rituais que aos poucos foram costurando o tempo da família com laços de cuidado e afeto. Certa tarde, Vitória sentou-se sozinha no jardim, ouvindo a movimentação tranquila dentro de casa. Sentiu uma gratidão imensa pelo caminho percorrido, pelas portas que se abriram e pelos silêncios que finalmente haviam aprendido a dizer coisas boas. Quando Caio correu em sua direção, trazendo nas mãos uma pedra colorida para enfeitar o canteiro do umbuzeiro, Vitória soube que, de algum modo, também havia lançado raízes naquele lugar. Olhou para a casa, agora cheia de vozes e de vida, e sorriu ao perceber que, mesmo em meio a tantas perdas, a esperança sempre encontra espaço para florescer. Naquela noite, ao fechar as janelas e apagar as luzes, Vitória percebeu que já não existia o medo de antes, nem dentro nem fora daquela casa moderna em Curitiba. Deixou o vento entrar, sentou-se na cama e escreveu no caderno: "Tudo que a gente planta com cuidado cresce. Às vezes devagar, quase imperceptível, mas cresce. Família também é raiz, e a gente juntos é o jardim inteiro." O mundo lá fora seguia seu ritmo, mas ali, dentro da casa dos Paiva, uma nova raiz já havia sido lançada, e agora, nada poderia arrancar o que foi construído de verdade, de dentro para fora. Antes de ir, se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para acompanhar novas jornadas emocionantes como a de Caio, Vitória e Rubens. Aqui, cada história é uma nova raiz plantada, e você faz parte dessa família.